alguma ressonância negativa. Então, os orientais falam, não há problema, o pensamento chega, você manda embora. Você tem que estar nesse papel de atenção, você tem que estar nesse papel consciente de não dar força àquilo que você não quer que aconteça com você. Então, o Martin Brofman começou a fazer esse exercício 24 horas por dia. Vinham as dores, em vez de ele lembrar da doença ou da morte, ele pensava, esse é um processo de cura, o meu corpo está cada vez melhor e eu estarei cada vez melhor. E era nisso que ele focava o seu pensamento. E era assim que ele fazia o tempo todo, e associado a essa forma de manter um pensamento positivo, ele também foi fazendo exercícios energéticos, que ele via nos livros, que ele não conhecia, mas ele se propôs a fazer isso. Ele mentalizava, por exemplo, ao tomar um banho, né? Ele mentalizava que aquele facho de luz, aquela água que escorria por ele, não era apenas água, era como se fosse uma cachoeira de luz branca, que lavava não só o seu corpo, mas o seu sentimento, a sua energia, a sua psique. Ao mesmo tempo, de manhã, quando ele ia ver o sol, ele se inspirava, imaginando que o sol trazia uma luz que limpava o seu corpo e ao expirar ele jogava as mágoas, os ressentimentos para fora. Ou seja, cada inspiração era algo novo que entrava, cada expiração era o velho que era jogado fora. Ele foi fazendo exercícios também, como os livros falavam sobre chakras, né? Nós temos aqui esse quadro que mostra as cores dos 7 chakras do nosso corpo. Mais à frente nessa palestra estarei falando detalhadamente sobre eles. Mas então, nesses centros de energia que ele também não conhecia, os livros falavam de cores que seriam adequadas para cada glândula, para cada área corporal. Então foi isso que ele se propôs a fazer, a mentalizar essas cores nessas partes do seu corpo e a mentalizar no contexto geral esse corpo equilibrado, os chakras alinhados, né? Então ele foi fazendo isso dia a dia, o tempo todo, e associado a tudo isso ele foi fazendo também a alimentação, comendo uma alimentação voltada para a sua cura. Sabe qual alimentação é essa? Que se cura o câncer, que se cura as doenças malignas, terminais? É você comer aquilo que você gosta, acreditando que aquilo está te fazendo bem. E foi isso que o Martin Brofman fez. Ele comia cachorro-quente, pizza, Coca-Cola, apesar de não ser aquela alimentação que os nutricionistas aconselham para um caso desse, mas ele falou, olha, o que importa é que eu quero viver feliz. Eu quero ter esse tempo que me resta feliz, plenamente feliz. E a alimentação vai ser aquilo que eu gosto de fazer. E a partir daí, então, os dias foram passando, e ele cada vez melhor. Menos dores, maior facilidade de movimento, maior felicidade no seu estado psicológico e emocional. E ele conta que, distraidamente, passaram-se os 2 meses. Quando ele se deu por conta, aquele prazo de vida que os médicos haviam determinado já havia estourado. Então, como ele não morreu e, pelo contrário, ele estava plenamente saudável, sem nenhuma queixa a partir desse período de 2 meses, ele resolveu voltar para o hospital para fazer novos exames. Lá foram tentados todos os exames novamente, só que dessa vez não acharam aquele tumor do tamanho de uma laranja, não acharam nenhuma célula cancerígena no corpo dele. E aí, para não determinar que ele estava curado, simplesmente falaram, olha, se não voltar em 5 anos, você conseguiu realmente a conquista dessa cura. Como isso tem 26 anos, eu acredito que já está bem curado, né? Ele esteve até há uns 2 anos atrás sendo entrevistado no programa do Jô Soares, contando essa experiência e me pareceu bem saudável nessa entrevista. Bom, ele então voltou para sua cidade, no interior dos Estados Unidos, há 26 anos atrás, onde todas as pessoas estavam já acreditando na morte dele, e aí as pessoas começaram a se assustar de ver que ele havia conseguido se curar de um câncer terminal. A partir daí começaram a procurá-lo, exatamente para que pudesse falar dessa experiência, e nesse momento então ele começou a falar de tudo que ele havia se conscientizado nesse período, a falar de todas as experiências que ele havia se permitido passar, e aí as pessoas ao mesmo tempo começavam a falar delas mesmas, falavam das suas dificuldades, dos seus problemas, e aí nesse contexto geral ele começou a ouvir os problemas